Olá, seja bem-vindo ao canal Saldanha Dojo. Hoje nós vamos desbravar a história e filosofia do Jiu-Jitsu. Vamos juntos mergulhar nessa história? O Jiu-Jitsu é uma arte marcial que hoje é praticada por milhões de pessoas ao redor do mundo. Mas, para entender completamente o que é o Jiu-Jitsu e por que ele tem tanto impacto na vida de seus praticantes, é necessário mergulhar na sua história. Hoje vamos estudar o seu nascimento e desenvolvimento, desde sua origem na Índia, passando pela adaptação dos monges budistas na China, sua transição pelo Japão e evolução no Brasil, até chegar ao Jiu-Jitsu atual, presente em academias de todos os cantos do planeta. Prepare-se para uma viagem pela história dessa arte marcial única. Mas antes inscreva-se no canal e ative o sininho para mais vídeos como este. A história do Jiu-Jitsu começa muito antes da sua popularização no Japão ou no Brasil. Suas origens remontam à Índia, por volta de 2000 a.C., onde surgiram as primeiras formas de combate corpo a corpo. Naquela época, não existia um sistema de luta formal como o conhecemos hoje. Mas as pessoas desenvolviam técnicas para se defender em combates, focando em movimentos de alavancas, controle do corpo, socos, chutes e armas. Ao longo do tempo, as técnicas de combate na Índia foram aperfeiçoadas por monges budistas na China. Eles buscavam uma forma de defesa pessoal mais eficaz e mais humana contra possíveis ladrões, saqueadores e assassinos, sem recorrer ao uso de armas. Esses monges, conhecidos por sua filosofia de equilíbrio entre corpo e mente, foram os primeiros responsáveis por refinar técnicas do Jiu-Jitsu. O objetivo era que a arte suave fosse eficaz para que monges fracos pudessem se defender contra oponentes mais fortes. Essas técnicas de combate, em função da moral budista, visavam a comunicação não violenta e a preservação da integridade física, inclusive, quando possível, a dos próprios agressores. Devido a isso, os monges budistas são os precursores do Jiu-Jitsu e sua filosofia. Com o tempo, essas técnicas se espalharam por toda a Ásia, chegando, finalmente, ao Japão. A transição das técnicas para o Japão marcaria o início da evolução do Jiu-Jitsu, transformando-o em uma arte marcial refinada e especializada. No Japão feudal, durante o período Edo, o Jiu-Jitsu se consolidou como uma técnica essencial para os samurais. Os guerreiros samurais, que eram conhecidos por seu código de honra e habilidade com espadas, precisavam de um sistema de combate eficaz para se defender em situações de desvantagem, como quando estavam desarmados ou enfrentando adversários mais fortes. Foi nessa época que o Jiu-Jitsu começou a ser formalizado como uma arte marcial. O Jiu-Jitsu japonês evoluiu para uma arte com foco em técnicas de imobilização, torções e projeções. A ideia era usar a força do oponente contra ele, muitas vezes utilizando o peso ou o movimento do adversário para desequilibrá-lo e dominá-lo. As técnicas eram ensinadas de forma que qualquer samurai, independentemente de sua força física, pudesse sobreviver em uma luta contra um inimigo maior ou armado. Com o tempo, diferentes escolas de Jiu-Jitsu surgiram no Japão, cada uma com suas particularidades e abordagens. Algumas se concentravam em técnicas de imobilização e estrangulamentos, outras em torções e projeções, nascendo assim, diferentes especialidades de combate. Mas, independentemente da escola, a essência da arte de combate era sempre a mesma: a habilidade de usar a técnica e o controle ao invés da força bruta. A transição mais importante na história do Jiu-Jitsu aconteceu no início do século XX, quando um mestre japonês chegou ao Brasil. Mitsuyo Maeda, um dos mais habilidosos praticantes da arte, se estabeleceu em Belém do Pará. Maeda, também conhecido como Conde Koma, foi o responsável por ensinar jiu-jitsu aos brasileiros. Foi ele quem introduziu a arte para a família Gracie. E foi Carlos Gracie seu primeiro discípulo e o primeiro a estudar o jiu-jitsu, tornando-se o patriarca da família Gracie. No entanto, seu irmão, Hélio Gracie, seria aquele que faria uma transformação fundamental na arte.
A adaptação do jiu-jitsu de maneira a permitir que pessoas de físico menor ou mais fraco pudessem competir com adversários mais fortes. Hélio Gracie foi um dos responsáveis pela popularização do jiu-jitsu moderno, fazendo modificações nas técnicas tradicionais, focando em alavancas e movimentos de controle. Ele não só tornou a arte acessível a um público maior, mas também provou que um praticante menor poderia superar adversários mais fortes utilizando a técnica. Com o desenvolvimento do Jiu-Jitsu Gracie, a arte foi colocada à prova em competições de vale tudo, onde os Gracie enfrentaram lutadores de diferentes estilos de luta. Os resultados foram impressionantes, com os Gracie mostrando que o Jiu-Jitsu era uma das artes marciais mais eficazes, capaz de derrotar qualquer estilo com a técnica correta. Hoje, o Jiu-Jitsu é uma arte marcial que transcendeu fronteiras com academias em todos os continentes. Com campeonatos internacionais e uma base de fãs em crescimento, o Jiu-Jitsu é praticado por pessoas de todas as idades e origens. A filosofia de humildade, respeito e autossuperação continua a ser um dos maiores atrativos dessa arte marcial, assim como sua eficiência em combate. E ai, gostou do vídeo? Então inscreva-se no canal e deixe seu like e comentário, vamos adorar saber sua opinião. Aqui no Saldanha Dojo, The Samurai Way, o caminho do samurai.